O que leva um jovem nascido em uma das famílias mais nobres da Roma do século VI a renunciar aos prazeres e privilégios de seu tempo para mergulhar numa vida de oração e renúncia? Essa é a pergunta que abre a vida fascinante de Gregório, que mais tarde seria chamado de Magno. Filho de Gordiano, um homem respeitado na sociedade romana, e de Sílvia, uma mulher piedosa que depois seria venerada como santa, Gregório cresceu em meio ao luxo, mas também sob o peso de uma Roma que já não era mais o império glorioso de antes. A cidade estava marcada por crises políticas, fome e invasões bárbaras, cenário que moldaria seu olhar ainda na juventude. Roma, nesse período, não era a Roma dos Césares, mas uma sombra de si mesma, lutando para manter sua identidade em meio às ruínas. O jovem Gregório viu de perto tanto os salões da aristocracia quanto a miséria que se espalhava pelas ruas. É intrigante imaginar como, desde cedo, essa dualidade marcou sua formação. De um lado, a cultura clássica, as letras, a oratória e a retórica herdadas do legado romano. Do outro, a necessidade de encarar uma realidade dura, onde as glórias antigas pareciam ter se dissipado. Seria possível que esse contraste tenha acendido nele uma inquietação que o acompanharia para sempre? Desde cedo, Gregório foi educado com o que havia de melhor. Estudou direito, filosofia e retórica, habilidades indispensáveis para quem ocupava cargos públicos na Roma tardia. Muitos esperavam que ele seguisse uma carreira política brilhante, capaz de restaurar, ao menos em parte, o prestígio de sua família. Porém, por trás da formação clássica, havia algo mais profundo acontecendo. Um despertar espiritual. Enquanto aprendia as leis humanas, seu coração parecia atraído pelas leis divinas. Você já percebeu como muitas vezes os caminhos mais improváveis se abrem exatamente quando ninguém espera? A vida de Gregório foi marcada por esse paradoxo. Era, ao mesmo tempo, herdeiro de uma tradição de poder e um jovem inquieto que não se contentava com honrarias. Ao contrário de muitos de sua geração, ele não se deixou seduzir apenas pela glória política. Seus estudos deram-lhe refinamento, mas também alimentaram uma busca por respostas maiores do que aquelas que a filosofia poderia dar. É nesse ponto que podemos notar um prenúncio daquilo que viria a ser. Um homem que colocaria sua inteligência a serviço de algo maior que ele mesmo. Outro aspecto curioso é que Gregório cresceu em uma família cristã profundamente devota. Sua mãe, Sílvia, era conhecida pela piedade, e sua casa se tornou uma espécie de escola de fé para o futuro santo. Não é de se estranhar que, em meio aos livros clássicos e discursos da tradição romana, Gregório também tivesse contato com as Escrituras e com a vida de oração. Imagine o impacto de conviver diariamente com essa espiritualidade, em contraste com a instabilidade política da cidade. É como se o destino já fosse desenhando o caminho de alguém que se tornaria não apenas governante de Roma, mas pastor de toda a igreja. Ao falar de sua origem, não podemos esquecer a importância de Roma em sua identidade. Não era apenas o lugar onde nasceu, mas um símbolo. A Roma do jovem Gregório era vulnerável, devastada por guerras e pragas, mas ainda carregava em si uma herança cultural incomparável.
Gregório se tornaria herdeiro dessa herança e, ao mesmo tempo, o homem que a redirecionaria para algo novo, a construção da cristandade medieval. Perceba como a história parece sempre escolher seus personagens nos momentos de maior crise. Curiosamente, a vida de Gregório também mostra como o poder pode ser ao mesmo tempo uma bênção e um fardo. Ele tinha tudo para seguir os passos de seus antepassados e brilhar como estadista, mas a inquietação interior o empurrava para outro horizonte. O que mais poderia explicar a decisão de alguém tão preparado para o governo humano se voltar para a vida monástica de silêncio e oração? Esse enigma é parte da força de sua biografia. Gregório não buscava grandeza para si mesmo, mas acabou sendo lembrado como um dos maiores papas da história. Assim, sua origem e formação não são apenas detalhes biográficos, mas peças fundamentais para entender o que ele se tornaria. Do luxo das casas patrícias, às ruínas de uma Roma decadente, do rigor da retórica à suavidade da oração, Gregório foi moldado como poucos. Ele não surgiu do nada, mas foi fruto de um contexto que parecia desafiar cada passo de sua geração. E talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Um homem que nasceu no coração de Roma, mas cujo espírito estava voltado para algo muito maior que a própria cidade. Imagine a cena. Gregório, ainda jovem, já ocupa o cargo mais importante da cidade de Roma depois do Papa, o de prefeito. Não era pouca coisa. A administração da cidade, a cobrança de impostos, a segurança do povo e até mesmo o controle da fome e das epidemias estavam em suas mãos. Num período em que Roma enfrentava constantes ameaças bárbaras e uma crise que parecia não ter fim, ele era visto como um líder promissor, alguém capaz de devolver ordem a um império em ruínas. Mas em vez de se apegar ao poder, Gregório começou a sentir um peso cada vez maior em seu coração. Seria esse o caminho que Deus realmente queria para ele? Os relatos apontam que, mesmo cercado pelo luxo de seu cargo, Gregório nunca conseguiu ignorar o sofrimento do povo. O contraste entre sua posição de prestígio e a miséria das ruas o perseguia diariamente. Cada vez que ele observava os famintos e doentes à porta de Roma, um incômodo crescia dentro de si. Quantos de nós já não passamos por esse dilema? Ter nas mãos aquilo que o mundo considera vitória, mas sentir lá no fundo que essa não é a verdadeira realização? Esse dilema levou Gregório a um ponto de virada que mudaria não apenas sua vida, mas a história da Igreja. Poucos conseguem imaginar a radicalidade de sua decisão: renunciar ao cargo de prefeito para abraçar a vida monástica. Aquele que era esperado como um grande estadista se retirou para a simplicidade de um mosteiro. Transformou sua própria casa em Roma em um lugar de oração e silêncio, fundando ali um dos mosteiros que se tornariam referência na cidade. Essa mudança não foi uma fuga da responsabilidade, mas uma resposta profunda a um chamado interior que ele já não podia ignorar. Afinal, quantos conseguem renunciar ao poder quando todos esperam que você suba ainda mais alto? Gregório mergulhou, então, no ritmo da vida monástica, marcada por jejuns, orações e estudo das Escrituras. Ele trocou as vestes de autoridade pelas túnicas simples dos monges e o palácio pelo claustro silencioso.
Nessa rotina, começou a moldar-se espiritualmente, adquirindo uma disciplina que mais tarde marcaria seu papado. Mas é curioso notar que, mesmo retirado, ele nunca se fechou totalmente ao mundo. Sua vocação parecia ser a de unir contemplação e ação, oração e serviço. É como se Deus estivesse preparando um líder que não se corromperia pelo poder, porque já havia provado o gosto da renúncia. Outro detalhe intrigante é que sua vida monástica não o afastou da cidade, mas de certa forma o aproximou ainda mais do sofrimento humano. Sua casa transformada em mosteiro era também um ponto de auxílio aos necessitados. Ali, Gregório experimentou como era possível servir tanto a Deus quanto ao próximo, sem necessidade de grandes títulos ou cargos. Esse equilíbrio entre espiritualidade e serviço prático é uma das marcas mais admiráveis de sua biografia. E aqui eu te pergunto: quantas vezes a verdadeira grandeza não nasce justamente da renúncia? Esse período também foi de intenso amadurecimento intelectual. Gregório estudava as Escrituras com uma dedicação impressionante, mas também não abandonava seu conhecimento clássico. Unia os dois mundos, a sabedoria dos antigos e a verdade revelada no Evangelho. Essa fusão preparou-o para escrever obras que séculos mais tarde ainda seriam lidas como referência. É como se o silêncio do mosteiro tivesse afinado sua mente para se tornar um dos grandes mestres da Igreja. Você percebe como cada renúncia pode se tornar, no fundo, um investimento em algo maior? No entanto, a tranquilidade do mosteiro não duraria para sempre. O talento e a dedicação de Gregório chamaram a atenção dos papas e líderes da Igreja. Em pouco tempo, ele seria chamado novamente para servir, desta vez não como prefeito, mas como embaixador da sede Roma em Constantinopla. Era como se a própria Igreja dissesse: Gregório, sua missão não é apenas rezar, mas também agir. O que ele pensava ter deixado para trás, o serviço público, voltava agora com um propósito diferente. Uma vida que parecia já definida no silêncio dos claustros, começava a tomar novos rumos. Essa passagem do poder civil para a vida monástica é um dos pontos mais fascinantes de sua trajetória, porque mostra como Gregório não se deixou aprisionar pelo que o mundo oferecia. Ele soube olhar além das honrarias e enxergar o que realmente importava. E esse gesto radical, ao mesmo tempo tão humano e tão ousado, o transformou em exemplo para gerações futuras. Agora, antes de seguirmos para o próximo capítulo de sua vida, quero te pedir uma coisa. Deixe aqui nos comentários o que você teria feito se estivesse no lugar de Gregório. Teria renunciado ao poder por uma vida de silêncio? Depois de anos dedicados à vida monástica, Gregório foi chamado a sair novamente do silêncio para enfrentar um dos maiores desafios de sua época: representar a Igreja de Roma em Constantinopla. A capital do Império Bizantino era o centro do poder político e religioso do Oriente, e Gregório foi enviado como apocrisiário, isto é, embaixador papal. Imagine a mudança de um claustro silencioso para os palácios cheios de intrigas e debates teológicos. Ele teve contato direto com as tensões entre Roma e Constantinopla, experiências que moldariam profundamente seu olhar pastoral. Em Constantinopla, Gregório enfrentou questões delicadas:
De um lado, precisava defender os interesses da Igreja de Roma diante de imperadores e patriarcas poderosos. De outro, não podia perder a humildade que havia cultivado como monge. É fascinante perceber como, mesmo em um ambiente marcado por disputas políticas, ele manteve seu estilo de vida simples, cercando-se de monges e dedicando horas à oração. Quantos líderes conseguiriam equilibrar negociações diplomáticas com a disciplina espiritual de um claustro improvisado? Essa tensão o preparava para algo ainda maior. Um dos pontos mais marcantes de sua missão no Oriente foi o contato com as discussões teológicas da época. Constantinopla fervilhava de debates, especialmente sobre questões cristológicas e eclesiásticas. Gregório não se destacou como um polemista agressivo, mas como alguém que buscava conciliar, escutar e propor caminhos práticos. Sua habilidade em dialogar sem perder a firmeza doutrinal o transformou em uma figura respeitada, tanto entre os monges orientais quanto entre os políticos bizantinos. Era como se ele já fosse, sem saber, o pastor universal, que mais tarde se tornaria. Entretanto, Gregório nunca se sentiu plenamente em casa em Constantinopla. Seu coração permanecia voltado para Roma, para os pobres e para o povo que sofria com fome e doenças. Ele mesmo escreveu que, por mais grandiosa que fosse a cidade bizantina, ela não lhe trazia paz. Essa saudade de Roma e da vida monástica reforçou nele a ideia de que sua vocação era servir não a um império, mas a uma igreja que se tornava cada vez mais o verdadeiro porto seguro da civilização ocidental. Você percebe como, muitas vezes, é no exílio que alguém descobre seu verdadeiro lar? Ao retornar a Roma, Gregório trazia consigo não apenas experiência diplomática, mas também uma convicção ainda mais profunda sobre o papel do Papa e da Igreja no mundo. Roma estava devastada pelas invasões lombardas, a fome assolava a população e a cidade parecia desprotegida. Nesse cenário de caos, quando o Papa Pelágio II morreu, os olhos do clero e do povo se voltaram para aquele homem que já tinha mostrado sabedoria, firmeza e compaixão. Gregório era o nome natural para a sucessão, mas sua reação surpreende até hoje. Ele não desejava ser Papa, pelo contrário, resistiu intensamente à ideia. Escreveu cartas pedindo que não o escolhessem e, segundo a tradição, até tentou fugir de Roma para escapar da nomeação. Mas a vontade do povo e do clero prevaleceu. Em 590, Gregório foi consagrado bispo de Roma, tornando-se o primeiro monge a assumir o papado. Aquele que buscava o silêncio dos claustros agora se tornava pastor do mundo cristão. Não é curioso como muitas vezes os maiores líderes são justamente aqueles que não desejam o poder? Seu início como Papa foi marcado por humildade e simplicidade. Ele se intitulava Servo dos Servos de Deus, uma expressão que rompia com a pompa dos títulos romanos e até com o estilo de alguns de seus predecessores. Esse gesto não era apenas retórico, mas revelava a visão que ele tinha do papado, não como um trono de glória, mas como um serviço ao povo de Deus. E é essa mudança de perspectiva que faria dele um dos papas mais amados e lembrados da história.
A transição de embaixador em Constantinopla para Papa em Roma mostra como Gregório foi moldado pelas circunstâncias. Ele não planejou ser líder, mas foi conduzido por uma série de eventos que pareciam sempre apontar para a mesma direção: servir. Sua vida é um testemunho de que muitas vezes não escolhemos nossas maiores missões, mas somos escolhidos por elas. E aqui fica uma pergunta para você refletir e compartilhar. Quantas vezes a vida já te colocou em caminhos que você nunca teria imaginado, mas que se tornaram decisivos para a sua história? Quando Gregório assumiu o papado em 590, Roma estava mergulhada no caos. A cidade enfrentava uma sucessão de tragédias: fome, epidemias e o medo constante das invasões lombardas. O povo, já cansado de governantes indiferentes, via no novo Papa não apenas um líder espiritual, mas um verdadeiro pai. E Gregório assumiu esse papel com coragem. Ao contrário de muitos que buscavam o poder para se servir, ele se colocou a serviço, administrando Roma como se fosse uma grande paróquia. Quem poderia imaginar que um monge recluso se transformaria no gestor incansável de uma cidade inteira? Um dos momentos mais marcantes foi sua resposta a uma terrível peste que assolava Roma logo no início de seu pontificado. Ele organizou procissões penitenciais e clamou a Deus pela libertação da cidade. A tradição conta que durante uma dessas procissões, uma visão extraordinária aconteceu. O arcanjo Miguel apareceu no alto do Castel Sant'Angelo, guardando sua espada em sinal de que a peste chegaria ao fim. Essa cena tão simbólica ficou gravada na memória coletiva e ainda hoje marca a devoção popular. Quantos líderes conseguem unir fé e ação de maneira tão poderosa? Mas Gregório não se limitou à oração. Ele arregaçou as mangas e organizou a distribuição de alimentos para os pobres, utilizando os recursos da igreja como um verdadeiro sistema de assistência social. Instituiu que os bens da Sé Apostólica fossem usados prioritariamente para socorrer os necessitados. Ao mesmo tempo, cuidava de órfãos, viúvas e peregrinos. Seu palácio se tornou um lugar de acolhimento e sua figura um símbolo de proximidade. Você percebe como, na prática, ele redefiniu o que significava ser papa? O contato com o povo era direto. Gregório não se escondia atrás de guardas ou muros. Ele caminhava pelas ruas, falava com os aflitos e fazia questão de estar próximo dos que mais sofriam. Essa postura lhe deu um carisma único, capaz de conquistar tanto os humildes quanto os poderosos. Até mesmo os lombardos, inicialmente inimigos, passaram a respeitar sua autoridade moral. Como explicar tamanha influência em uma época tão instável? A resposta parece simples, porque ele não governava para si, mas para servir. Outro ponto curioso foi sua habilidade administrativa. Gregório transformou as propriedades da igreja em um sistema eficiente para sustentar Roma. Criou regras para a gestão das terras e supervisionava pessoalmente os administradores, cobrando justiça e honestidade. Se alguém desviava recursos dos pobres, era imediatamente repreendido. Não é à toa que muitos historiadores consideram Gregório não apenas um líder espiritual, mas também um dos maiores governantes da Roma pós-imperial. Quem diria que um monge recluso se tornaria um administrador tão capaz?
Ao mesmo tempo, Gregório enfrentava os desafios militares. Sem exércitos próprios, negociava com os lombardos para evitar a destruição da cidade. Tornou-se mediador de paz, usando não armas, mas palavras e diplomacia. Em muitos casos, conseguiu acordos que salvaram milhares de vidas. Imagine o peso de liderar não apenas uma igreja, mas uma cidade inteira sem exércitos, apenas com fé e estratégia. Essa mistura de coragem e sabedoria foi um dos traços mais marcantes de seu pontificado. Essa proximidade com o povo fez com que Gregório fosse chamado de pai dos pobres. Ele não aceitava que a igreja fosse vista apenas como uma instituição de ritos e cerimônias, mas como uma família que acolhia os necessitados. Sua visão ultrapassava os muros de Roma. Ele enxergava na caridade a verdadeira face do cristianismo. Não é exatamente isso que faz com que sua memória permaneça viva até hoje? Afinal, o poder pode até passar, mas a compaixão se grava no coração das pessoas. Gregório, como Papa, foi, acima de tudo, um defensor do povo. Sua vida nos mostra que liderança não é domínio, mas serviço, não é luxo, mas sacrifício. Em meio a crises, ele escolheu ser presença, e essa presença marcou séculos. Agora, quero te provocar. Você acredita que se tivéssemos hoje líderes com a mesma coragem e compaixão de Gregório, nossa sociedade seria diferente? Deixe sua opinião, porque a história dele continua ecoando e talvez nos ensine mais do que imaginamos. Se havia algo que incomodava profundamente Gregório, era a falta de coerência dentro do próprio clero. Ele sabia que sem um exemplo digno vindo dos pastores, a fé do povo enfraqueceria. Por isso, um dos pilares de seu pontificado foi a reforma da vida e da disciplina eclesiástica. Não se tratava apenas de ajustar regras, mas de transformar mentalidades. Gregório tinha clareza de que o pastor deveria ser modelo de humildade, serviço e integridade. Afinal, como esperar que o povo fosse fiel se seus líderes não davam testemunho? Uma de suas maiores obras nesse sentido foi o Regra Pastoral, ou Livro da Regra Pastoral, escrito como um verdadeiro manual para bispos e padres. Nele, Gregório descrevia com precisão o que significava ser um pastor. Alguém que guia, consola, corrige e, sobretudo, vive o que prega. Esse livro se tornaria leitura obrigatória por séculos, moldando a visão de liderança na igreja medieval. Quantos líderes, em qualquer tempo, não precisariam revisitar essas palavras? O curioso é que, embora escrito no século VI, seu conteúdo continua incrivelmente atual. Mas Gregório não se contentou em teorizar. Ele aplicou a disciplina, supervisionava de perto a conduta dos bispos, repreendendo os que se deixavam levar pela ganância ou pelo descuido. Há registros de cartas firmes em que exigia correções imediatas de abusos. Ao mesmo tempo, demonstrava compaixão, lembrando que a função do pastor não era dominar, mas servir. Esse equilíbrio entre rigor e misericórdia dava força à sua reforma. Quantos conseguem unir firmeza e ternura sem cair no extremo da dureza ou da permissividade? Outro ponto crucial foi sua preocupação com a formação do clero. Gregório entendia que padres mal preparados não poderiam conduzir o povo à maturidade da fé. Incentivou o estudo,
a leitura constante das Escrituras e a dedicação à oração. Ele mesmo dava o exemplo, escrevendo homilias profundas e cheias de ensinamentos práticos. Sua voz se tornava guia não apenas para os fiéis, mas para os próprios sacerdotes. Não é impressionante pensar que suas homilias ainda hoje são lidas e citadas como referência? A reforma também atingiu os mosteiros. Como ex-monge, Gregório sabia dos riscos de uma vida monástica frouxa ou desorganizada. Incentivou a disciplina e a fidelidade à regra, lembrando que os monges deveriam ser verdadeiros intercessores e modelos de renúncia. Ao mesmo tempo, não transformava a vida religiosa em rigidez sem sentido. Sua visão era equilibrada, buscando sempre o centro, onde a austeridade se unia à caridade. Você percebe como essa postura ajudou a moldar a espiritualidade de toda a Idade Média? Gregório tinha consciência de que a Igreja precisava ser confiável em um mundo de instabilidade. Roma já não era o império poderoso, e os povos bárbaros buscavam referências sólidas. Nesse contexto, a moralidade e a integridade do clero se tornavam ainda mais urgentes. Era como se ele dissesse: se a Igreja não for luz, quem será? Essa convicção fez com que sua reforma não fosse apenas disciplinar, mas também missionária, preparando a Igreja para expandir-se em meio às novas culturas que surgiam. E, curiosamente, mesmo com tanta exigência, Gregório não se colocava acima dos outros. Ele próprio se intitulava servo dos servos de Deus, deixando claro que autoridade e humildade não se excluem, mas se completam. Esse gesto não era apenas retórico, mas uma chave para entender todo o seu governo. Servir era o maior dos poderes. Será que não é exatamente essa inversão de valores que explica por que sua figura atravessou os séculos? Assim, a reforma de Gregório não foi uma lista de regras frias, mas uma verdadeira revolução espiritual. Ele não apenas organizou a Igreja, mas deu-lhe um coração renovado, lembrando que o clero deveria ser reflexo daquilo que pregava. O que você acha mais marcante nessa postura? A coragem de corrigir ou a humildade de servir? Deixe sua opinião, porque a história de Gregório mostra que a força da Igreja sempre esteve em sua capacidade de viver o que ensina. Se em Roma, Gregório já havia se mostrado um defensor incansável do povo, seu olhar não se restringia aos limites da cidade. Ele sonhava com uma igreja que ultrapassasse fronteiras, que levasse a fé a lugares onde o Evangelho ainda não havia sido anunciado. Foi assim que nasceu uma das iniciativas mais ousadas de seu pontificado: a missão de evangelizar os anglo-saxões na Inglaterra. Esse projeto mudaria para sempre a história do cristianismo europeu e mostraria o alcance visionário de Gregório. Conta-se que o impulso para essa missão surgiu de um episódio curioso. Gregório, ainda antes de ser papa, encontrou no mercado de escravos jovens de cabelos claros e olhos azuis vendidos em Roma. Ao perguntar de onde vinham, disseram-lhe que eram anglos. Ele, então, teria respondido: não anglos, mas anjos, se já fossem cristãos. Essa frase, que mistura ternura e perspicácia, mostra como ele enxergava nas novas terras não apenas povos bárbaros, mas futuros filhos da Igreja.
Não é fascinante como uma simples cena pode acender uma missão histórica? Uma vez, Papa, Gregório transformou essa inspiração em ação. Enviou um grupo de monges liderados por Agostinho de Cantuária para atravessar o continente e levar a fé cristã aos povos anglo-saxões. A viagem não foi fácil. Os monges enfrentaram medos, incertezas e a resistência inicial de povos hostis, mas, sustentados pelo apoio de Gregório, perseveraram. Aos poucos, a missão começou a florescer, plantando as sementes do cristianismo que marcariam profundamente a cultura inglesa. Imagine o impacto de uma decisão que atravessou séculos. Gregório não apenas enviou missionários, acompanhou-os com cartas cheias de instruções práticas. Orientava como lidar com os costumes locais, como adaptar a liturgia e até como aproveitar tradições pagãs para transformá-las em celebrações cristãs. Essa sensibilidade cultural foi uma das grandes marcas de sua visão missionária. Ele sabia que impor a força não traria frutos duradouros. Pelo contrário, buscava integrar e transformar. Quantos líderes, mesmo hoje, não poderiam aprender com essa postura de diálogo e respeito? O sucesso da missão inglesa mostrou que Gregório pensava além de Roma. Ele via a igreja como um corpo universal, chamado a abraçar diferentes povos e culturas. Sua visão ajudou a construir as bases da cristandade medieval, onde o Papa não era apenas o bispo de Roma, mas o pastor de todos os povos. Essa consciência missionária expandiu os horizontes da igreja e a preparou para ser referência durante toda a Idade Média. Você percebe como cada gesto de Gregório ia muito além de seu tempo, e não foi só a Inglaterra. Gregório também apoiou missões em outras regiões da Europa, incentivando a aproximação com povos bárbaros que ainda resistiam à fé. Em suas cartas, demonstrava preocupação não apenas com a conversão, mas com a catequese sólida, para que a fé não fosse apenas um rito, mas uma transformação de vida. Ele sabia que sem raízes profundas, o cristianismo poderia se perder em meio às pressões culturais. Esse zelo fez com que sua obra missionária fosse consistente e duradoura. Ao apoiar essas missões, Gregório mostrava que o cristianismo não era apenas herança do Império Romano, mas uma mensagem destinada a todos os povos. Seu olhar rompeu com a nostalgia de uma Roma caída e projetou a fé para o futuro, para além das ruínas. Era como se dissesse: o Império pode ter caído, mas a Igreja está viva e em expansão. E não é justamente esse impulso que manteve a fé acesa em meio às transformações da Europa? Assim, Gregório ficou conhecido como o apóstolo dos ingleses, mesmo sem nunca ter pisado naquelas terras. Seu exemplo revela que não é preciso estar presente fisicamente para transformar a história. Basta ter coragem de enviar, de apoiar e de acreditar. Agora quero ouvir você. Já pensou como uma decisão aparentemente pequena, como olhar para um grupo de escravos em um mercado, pode mudar o rumo de nações inteiras? Essa é a força do olhar visionário de Gregório. Se a liderança pastoral de Gregório já teria bastado para marcar seu nome na história, sua obra literária e cultural o elevou a um patamar ainda mais alto. Gregório não foi apenas um administrador ou um reformador, mas também um escritor profundo,
capaz de traduzir a fé em palavras claras e vivas. Seus escritos não eram feitos para estudiosos distantes, mas para pastores e fiéis que buscavam compreender e viver melhor o Evangelho. É como se cada página sua fosse uma ponte entre o céu e a vida cotidiana. Entre suas obras mais conhecidas está o Livro da Regra Pastoral, um verdadeiro manual para bispos e padres sobre como governar e cuidar das almas. Nele, Gregório mostra uma sensibilidade impressionante para as necessidades espirituais de cada pessoa, recomendando que o pastor adapte sua pregação conforme a condição de seus ouvintes. Era um guia prático e espiritual que atravessou séculos, sendo referência para gerações de líderes da igreja. Perceba a atualidade desse conselho. Não falar a todos de forma igual, mas saber acolher cada coração. Outra obra fundamental são os Diálogos, uma coletânea de histórias sobre santos e milagres que buscavam inspirar o povo a perseverar na fé. Essas narrativas misturavam a espiritualidade profunda com o encantamento popular, mostrando que o cristianismo não era uma ideia abstrata, mas uma vida concreta, marcada pela presença de Deus. A popularidade dos Diálogos fez com que o nome de Gregório se espalhasse não apenas entre os eruditos, mas entre o povo simples que se via refletido naquelas histórias. Mas talvez o legado mais conhecido de Gregório seja no campo da música. Foi em seu tempo que se organizou e se deu forma ao que conhecemos como canto gregoriano, aquele estilo musical sóbrio, profundo e contemplativo que até hoje ressoa como uma oração cantada. Ainda que não tenha sido ele o compositor direto, sua iniciativa em unificar e ordenar os cânticos litúrgicos lhe garantiu o título de patrono dessa tradição. O canto gregoriano tornou-se, assim, uma das maiores expressões artísticas da Igreja. Esse canto não era apenas estética, era teologia sonora. Gregório sabia que a música tinha o poder de elevar a alma, de levar o coração a Deus de maneira que as palavras sozinhas não conseguiriam. Por isso, organizou os hinos e salmos de modo que a liturgia fosse um encontro com o divino através da beleza. Quem já ouviu um coro entoando o gregoriano entende. Há algo que toca o mais profundo da alma, como se o tempo parasse e apenas a eternidade falasse. Não é impressionante como uma decisão administrativa se tornou arte eterna? Além da música, Gregório também deu atenção à liturgia em geral, organizando orações e práticas que até hoje permanecem na tradição da Igreja. Seu zelo pela ordem e pela profundidade espiritual fez com que a celebração da missa e dos ofícios ganhasse uma uniformidade que ajudava os fiéis a sentir-se parte de uma única família de fé. Ele entendia que a liturgia não é um detalhe, mas a grande escola da alma, onde se aprende a linguagem do céu. Esse conjunto de escritos, músicas e reformas culturais fez de Gregório um verdadeiro arquiteto da espiritualidade medieval. Seu trabalho ajudou a moldar não apenas a fé das pessoas, mas também o imaginário cultural da Europa. Era impossível separar religião e vida, oração e arte, teologia e cultura. Gregório mostrou que a fé cristã não era um adorno, mas a espinha dorsal de uma civilização em construção.
Por isso, até hoje seu nome ecoa não apenas nas bibliotecas, mas também nas igrejas e nos mosteiros onde o canto gregoriano ainda se ouve. Sua herança cultural não é um museu do passado, mas uma chama que continua viva. Ao recordar Gregório, não vemos apenas um homem do século VI, mas um mestre que nos ensina até hoje a importância de unir fé, arte e sabedoria. Afinal, não é disso que nossa sociedade também precisa: beleza que conduz ao divino, palavras que inspiram e música que transforma. Os últimos anos da vida de Gregório foram marcados por sofrimentos físicos intensos. Desde jovem, ele havia enfrentado doenças, mas na maturidade as dores se intensificaram, especialmente crises de gota que o deixavam por vezes imobilizado. Mesmo assim, não se deixou vencer pela fraqueza do corpo. Continuava governando a igreja com firmeza, escrevendo cartas, cuidando da liturgia e conduzindo o povo de Deus. É impressionante imaginar um homem consumido pela dor, mas sustentado pela graça, trabalhando até o último fôlego. No dia 12 de março de 604, Gregório Magno entregou sua alma ao Criador. Sua morte foi recebida com tristeza profunda em Roma, mas também com uma sensação de gratidão. Era como se o povo soubesse que aquele pastor tinha cumprido sua missão com plenitude. O funeral foi marcado por grande devoção e rapidamente começaram a circular histórias de sua santidade. Gregório já não era apenas o bispo de Roma, mas um santo reconhecido por todos. Seu corpo foi sepultado na Basílica de São Pedro, o coração espiritual da cristandade. Desde então, sua tumba se tornou lugar de peregrinação e oração. Fiéis iam até lá buscar intercessão e inspiração, como quem se aproxima de um mestre que ainda ensina, mesmo depois da morte. A memória de Gregório cresceu rapidamente, a ponto de sua canonização ser praticamente imediata, reconhecendo aquilo que já era evidente para todos. Sua vida foi a de um verdadeiro santo. A canonização não foi apenas uma formalidade, mas uma afirmação de que sua santidade deveria ser lembrada por toda a igreja. Gregório passou a ser chamado São Gregório Magno, título que une a sua grandeza espiritual à sua influência histórica. Sua festa litúrgica, celebrada em 3 de setembro, continua a ser ocasião para recordar sua vida, suas palavras e sua música. Cada ano, a igreja revive sua herança como quem bebe de uma fonte inesgotável. Mas seu legado não se limitou à liturgia. São Gregório foi declarado doutor da igreja, um título reservado apenas aos mestres cujos ensinamentos permanecem fundamentais para a fé cristã. Junto com Santo Agostinho, São Jerônimo e Santo Ambrósio, formou o grupo dos 4 grandes doutores do Ocidente. Isso significa que sua voz continua a ecoar, não como eco do passado, mas como luz que guia os cristãos através dos séculos. O título de Magno, o Grande, foi dado pela própria história. Muito poucos papas receberam essa honra, o que mostra a dimensão de sua obra. Gregório não apenas governou em tempos difíceis, mas moldou a igreja para os séculos seguintes. Cada papa que veio depois caminhou de alguma forma sobre os alicerces que ele deixou. É como se o seu pontificado tivesse se tornado um ponto de partida para a Idade Média cristã.
Até hoje, o povo cristão o venera como um pastor que soube unir firmeza e ternura, governo e humildade, espiritualidade e ação. Em prática, sua vida mostra que a santidade não é ausência de sofrimento, mas fidelidade em meio às dores. Gregório viveu essa verdade até o fim, e sua memória continua a ensinar que a liderança verdadeira nasce da entrega total a Deus. Sua morte não foi o fim de uma história, mas o início de um legado eterno. Por isso, quando lembramos de São Gregório Magno, não o vemos apenas como uma figura distante do século VI, mas como um mestre ainda presente. Sua música continua a soar, seus escritos ainda inspiram, suas reformas ainda moldam a igreja e sua santidade ainda guia os fiéis. Ele é um exemplo de que a fé pode transformar não apenas uma vida, mas toda uma civilização. E sua memória, mais do que lembrança, é presença viva entre os cristãos que continuam a invocar seu nome com devoção. Ao olharmos para a vida de São Gregório Magno, percebemos que sua história não é apenas a de um papa do passado, mas de um homem que transformou o mundo pela força da fé. Ele uniu espiritualidade profunda e ação prática, sendo pastor, reformador, escritor e músico. Sua vida prova que a verdadeira grandeza não se mede por títulos ou riquezas, mas pela entrega total a Deus. Ele foi um gigante da fé que, mesmo em meio a fraquezas físicas e tempos de crise, deixou uma marca eterna na história da Igreja. Cada etapa de sua vida nos ensina algo precioso. Sua juventude mostra o poder do desapego, sua monarquia espiritual mostra a força da humildade, sua liturgia mostra a beleza da adoração e sua missão evangelizadora mostra que o Evangelho é vivo e deve ser levado a todos os povos. Gregório não foi apenas um administrador, mas um homem que acreditava que a santidade era o maior patrimônio que um líder poderia oferecer ao seu povo. Hoje, quando ouvimos o canto gregoriano, ainda sentimos o eco da sua alma. Não são apenas notas musicais, mas orações que atravessaram os séculos. Quando celebramos a missa, encontramos sua influência nas orações e na forma de louvar a Deus. E quando estudamos a história da Igreja, vemos nele um dos maiores pilares da tradição cristã. São Gregório Magno não morreu. Ele continua vivo na fé, na música, na liturgia e na santidade que ainda inspira milhões de fiéis. Sua vida também nos lembra de que a Igreja cresce nas tempestades. Ele enfrentou fome, peste, invasões bárbaras e decadência social, mas não se deixou abater. Pelo contrário, transformou cada crise em oportunidade de testemunho. Isso nos ensina que, em nossas próprias dificuldades, podemos encontrar caminhos para viver a fé de maneira ainda mais autêntica. Gregório é prova viva de que os santos não nascem em tempos fáceis, mas são forjados no fogo das tribulações. E talvez seja por isso que ele recebeu o título de Magno, o Grande. Não porque buscou grandeza, mas porque se fez pequeno diante de Deus. Sua humildade foi a chave de sua força. Ao rejeitar a glória dos homens, alcançou a glória eterna. Ao fugir da honra, tornou-se um dos papas mais lembrados da história. Ao servir, reinou. Ao morrer, começou a viver para sempre. Gregório nos mostra que a verdadeira grandeza está em seguir a Cristo sem reservas. Hoje,
Ao rezarmos e meditarmos sobre sua vida, somos convidados a perguntar: como posso viver essa mesma fé no meu tempo? Como posso unir oração e ação, contemplação e serviço, humildade e firmeza? O legado de São Gregório Magno não é apenas para historiadores ou religiosos, mas para cada cristão que deseja viver de forma autêntica e fiel. Sua voz continua a sussurrar: sirva a Deus em tudo, e Ele fará grandes coisas através de você. Que a memória de São Gregório Magno nos inspire a sermos fiéis em meio às dores, corajosos em meio às crises e humildes em meio às vitórias. Que sua música continue a embalar nossas orações, que seus escritos continuem a iluminar nossas mentes e que seu exemplo continue a aquecer nossos corações. Ele é prova de que uma vida entregue a Deus pode transformar gerações inteiras. E se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com aqueles que precisam conhecer a força da fé de São Gregório Magno. Aqui continuaremos trazendo histórias que edificam, inspiram e fortalecem. Que São Gregório interceda por nós e que a sua memória seja sempre viva entre os cristãos que buscam ser fiéis até o fim.